Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui, como prometido, pra gente falar um pouquinho da principal pergunta feita lá no Instagram, na nossa enquete. Que pergunta foi essa, Dani? Por que a criança não fala? Por que o meu filho não fala? Foram as perguntas mais recorrentes. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos lá. Primeiro, essa é uma das perguntas mais frequentes no consultório. Quando chegam pais, mães, tios, parentes de crianças pequenininhas, ou até mesmo de dúvidas no WhatsApp. Por que meu filho não está falando? O que é que eu devo fazer? Por que ele não fala? O que é que está acontecendo? Vamos pensar junto comigo. Toda vez que um pai chega no meu consultório com essa dúvida, o que é que eu já começo conversando com eles? Primeiro, a fala é a expressão oral da linguagem. Concordam comigo? Então, se a gente for pensar na pirâmide, ela tá lá no topo. Ela é a que expressa tudo. Todo esse aparato de linguagem constituído dentro da gente sai numa manifestação oral, que é a fala. Então, a fala é comunicação, mas não é a única parte da comunicação. Concordam comigo? Então, quando a gente vai pensar por que essa criança não fala, é muito importante a gente pensar nas bases da linguagem, nas bases de desenvolvimento da linguagem dessa criança. Porque não tem como dissociar uma coisa da outra, já que a fala é o resultado desse processo todo. E a linguagem vem como aquilo que expressa, que comunica, que quer dizer algo. Então, até o balançar das minhas mãos com vocês agora é linguagem. O meu gesto, a minha expressão facial, a minha postura corporal, o meu tom de voz, tudo é linguagem. Então, quando a criança chega no consultório e a pergunta maior é por que ela não fala, o que a gente precisa entender primeiro? O que é que não está, vamos dizer assim, funcionando dentro desse sistema linguístico? Ou, às vezes, esse sistema linguístico está funcionando e esse sistema de fala não apareceu, não surgiu, tá? Porque apesar de ser sistema não dissociado, mas são sistemas que dependem de algumas outras coisas. Então, vamos pensar um pouco. A gente precisa de um aparato neurofuncional, linguístico e de interação com o ambiente que a gente vive para que essa fala, para que essa linguagem apareça. Quando a gente pega uma criança que não está falando, o que é que a gente precisa, pai e mãe, entender o que é que não veio dessa linguagem? O que é que a gente precisa observar? A gente precisa observar se por que essa criança não fala. Será que é porque ela não tem interesse comunicativo? Ela não faz essa troca comunicativa? Ela compreende o que a gente fala direitinho? Então o aparato do sistema auditivo dela tá legalzinho? Ou o aparato do sistema cognitivo dela tá bonzinho para poder entender o que a gente está falando? E aí repercutir na produção de fala? Será que o aparato motor orofacial, orofacial dessa criança tá legal? Língua, lábio, bochecha, ou até mesmo tá legal aqui. Mas essa programação do sistema nervoso para a fala tá legal também? E aí a gente parte um pouquinho para os transtornos motores de fala? Será que o ambiente que essa criança tá também produziu um ambiente linguístico para essa criança? Será que essa criança tem seus pares linguísticos para realizar para ter vontade, para ter engajamento, para fazer essas trocas comunicativas, para que essa linguagem surja? Porque a gente aprende com nossos pares linguísticos. E o par linguístico de uma criança não é o pai e a mãe. O par linguístico de uma criança é outra criança. Então tem muita coisa que a gente precisa observar e entender o porquê aquela criança não fala, certo? O que eu acho mais importante da gente observar, pai e mãe, que fez essa pergunta lá no Insta e que faz sempre no consultório, é o seguinte: eu tenho uma criança que parece não compreender o que a gente fala, não tem intenção de se comunicar, ou então só procura a gente para falar sobre, ou para pedir, ou para solicitar, ou nem fala, só se comunica apontando, mas sempre é para o que ela quer, para o que ela deseja no ambiente. Se aquela criança com outras crianças não parece ter um comportamento de se comunicar com a outra criança, prefere brincar sozinha, prefere brinquedos que não tenham sons animados, que tenham sons que não são do ponto de vista linguístico, não trocam som. Então, não brinca muito com boneco, com boneca, ou quando tá com animais, não faz com que eles façam essa troca de comunicação, enfim. É uma criança que, do ponto de vista motor,
teve um desenvolvimento tranquilo, andou, engatinhou, como foi esse processo, ela se organiza bem no espaço. Além disso, lembra que eu falei? Sistema neuro. Essa criança tem outra questão associada que está repercutindo na fala? É isso que a gente precisa pensar. E a gente não pode hoje continuar no que andam falando aí de vamos esperar a criança falar. 5, 6, eu já recebi criança de 8 anos que não falava. E aí? A gente perde toda uma janela de oportunidade de intervenção, que é assim que a gente fala, nos primeiros anos de infância, que é quando o sistema nervoso está ali, ó, recebendo todas as informações, segurando essas informações, filtrando essas informações, fazendo com que a criança tenha resposta a essas informações, porque a gente está esperando. Essa espera pode simplesmente não causar nenhuma repercussão na criança, se ela não tiver de fato nenhuma alteração que justifique essa demora de falar. Mas se a criança tiver algo que esteja impedindo essa demora de fala, esse tempo de espera pode não custar muito caro lá na frente. Então, se eu posso dizer uma coisa bem simples e resumida para vocês, é o seguinte: a criança não fala, alguma coisa tá. Ou dentro do sistema neuro, ou dentro do sistema motor, ou dentro do sistema dos seus pares linguísticos, certo? Algo não ajudou essa produção de fala a acontecer. E a gente precisa investigar. Quem é a gente? Profissional de fono, tá bom? Segundo, eu tenho uma criança, 2 anos, não tenta se comunicar, fala pouco, ou não fala quase nada, ou só balbucia, ou aquele balbucio é muito pobre, ou aquele balbucio começou e parou. É uma criança que precisa ser investigada para a gente entender o que é que está acontecendo nesse desenvolvimento que pode repercutir no não padrão de produção de fala. Certo? E aí, eu achei muito bacana essa pergunta, porque é uma pergunta que vem muito no consultório. É uma pergunta que todo mundo faz muito. E é uma pergunta que a gente precisa esclarecer muito, principalmente do ponto de vista dessa espera para a criança falar. Esperar o quê? Se eu estou dizendo que lá a fala é o topinho da pirâmide e a gente precisa de brasas percussoras para que isso aconteça. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, curtam, compartilham, seguem o canal para que a gente possa produzir mais vídeos. Toda vez que tiver lá uma enquete no Instagram, tiver uma resposta bacana, uma resposta que seja frequente nas perguntas, eu vou vir aqui fazer o vídeo. Fora isso, a gente vai estar produzindo sempre vídeos para que vocês entendam e a gente consiga se comunicar de maneira mais efetiva. Obrigado e até a próxima!